no semestre passado, se eu comecei o assunto ou não. Então, eu vou abrir aqui os slides para vocês, só para a gente dar uma conferida, tá? Nesses slides. Se alguém não estiver vendo os slides, aí me avisa, porque eu não sei se ele compartilha já direto, ou se eu tenho que abrir um link especial aqui, tá? Então, nós começamos a falar em termologia, né? Em agitação de partículas. Aqui embaixo, nos slides, eu tenho um gifzinho mostrando as moléculazinhas, né, sendo agitadas aí. Então, mais próximo da chama, as bolinhas estão em vermelho. À medida que eu estou mais afastada, essas bolinhas estão em azul escuro, depois em azul mais claro, aqui embaixo na minha tela, né? Então, mais próximo da fonte de energia, maior a agitação das partículas. Lembrando que essa energia que a chama está transferindo para essas bolinhas, a transferência dessa energia é chamada de calor. Depois que chegou na barrinha, não é mais calor, gente, é energia cinética. Energia cinética é movimento, tá? Quanto mais agitada forem essas partículas, maior é a temperatura. Lembrando que a agitação eu não tenho como medir, né? Eu não tenho como ter uma reguinha para ver o quanto ela foi para a direita e para a esquerda, mas a temperatura está relacionada com essa movimentação. O fato do calor estar indo da esquerda para a direita aqui, ó, então aqui eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de T1, aqui eu tenho do lado esquerdo, na minha figura, uma temperatura que eu vou chamar de T2, então o calor está indo da direita para a esquerda, isso me diz que existe, opa, coisinha chata isso aqui, isso me diz que existe da direita para a esquerda, algo que nós chamamos de fluxo de calor, que a gente vai aprender a calcular um pouquinho mais para frente. Como é que a gente calcula a que atravessa essa barra durante um certo intervalo de tempo? Tá? Assim como o fluxo de água, a gente consegue calcular fluxo de calor, quantidade de energia que atravessa. Como essa barra ela é sólida, a condução ela é uma característica, esse fluxo de calor ele é mais perceptível nos sólidos. E nos líquidos ele não existe tanto esse fluxo de calor, porque o modo do calor se propagar nos sólidos e nos fluidos é diferente, tá? Nos sólidos a propagação de calor é feita por condução. Nos líquidos ela é feita por convecção. Nos fluidos, de uma maneira geral, é convecção. E existe uma outra maneira do calor se propagar, que é a irradiação. Então, nós sabemos já que calor é energia, e essa energia ela pode ser transferida de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Aqui eu estou mostrando apenas uma situação de uma barrinha sendo aquecida com as moléculas. Quando nós fazemos isso, aquecemos a extremidade de uma barra, essas partículas se agitam mais, ela expande, que é o nosso próximo assunto depois, que é a dilatação. Então, por enquanto, nós estamos estudando apenas comportamentos de resfriamento e aquecimento, e aí nós vamos depois, mais para frente, falar das mudanças de estado físico, que eu até vou pedir um videozinho para vocês, né, das mudanças que podem ocorrer de estado físico, a partir do momento que esse corpo recebe energia, e essa energia recebida recebe o nome de calor, tá? Então, relembrando já o que eu falei na aula passada, temperatura está relacionado com agitação de partículas, então ela é uma grandeza física que eu vou medir indiretamente. Por que indiretamente? Porque eu vou usar o fenômeno da expansão e contração de um corpo para medir temperatura. Eu vou usar o fenômeno da mudança de dimensão do corpo, que é o que nós chamamos de dilatação. Tá? Então, aqui no meu slide está escrito até, ó, que temperatura é uma grandeza que caracteriza um estado térmico de um sistema. E esse estado térmico seria a agitação dessas partículas. Quanto mais agitadas as partículas estão, maior é a temperatura. E aí nós usamos instrumentos de medição, tá aqui no meu slidezinho do lado direito, né? Aqui tem uma representação, um desenho de um termômetro de bulbo, eu não tenho nenhum aqui em casa, todos ficaram lá na escola, então não tenho nem como abrir o vídeo e mostrar aqui para vocês na câmera um termômetro desse, porque eu não tenho. Alguns de vocês têm em casa,
né? Então, ele tem uma pontinha, que é chamada de bulbo, que é onde fica um líquido colorido, igual naquele aparelhinho que eu mostrei para vocês na aula passada, o borbulhador, né? Só que lá era água e álcool, aqui pode ser mercúrio, ultimamente não se usa mais mercúrio, né? Pode-se usar álcool, outra substância aqui, mas é uma substância colorida. Tem um tubo de vidro bem grande, uma haste de vidro bem compridinha. Dentro dela tem o tal de tubo capilar, que é essa estrutura aqui mais fininha, por onde o líquido expande. Então, essa partezinha do bulbo é o que troca energia com o corpo, né? Aqui embaixo está o termômetrozinho desenhado. Então, aqui é o bulbo, é onde eu troco energia com ele. Na boca, coloco ali embaixo do braço, tá? Envolvo ele pelo corpo para trocar calor. E aí, o que acontece com a substância termométrica? Ela expande, ó, dentro desse tubinho capilar, e aí eu tenho uma régua, onde eu meço o comprimento desse líquido aqui dentro do bulbo. Então, estou medindo indiretamente a temperatura. Daí é que surgem as escalas termométricas, tá? Para construir uma escala termométrica, gente, eu sempre vou precisar de 2 pontos, que nós chamamos de pontos fixos. As escalas que a gente conhece, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que são as mais comuns para nós, elas usam como ponto fixo o ponto da transformação da água líquida em sólida, que é o ponto do gelo, tá? E usam também um outro ponto fixo, que é o ponto de vapor, que é aquele no qual a água que está no estado líquido, ao receber energia, ela se transforma em vapor de água. Eu posso pegar qualquer outro ponto para fazer a minha escala. Eu não preciso pegar necessariamente o gelo e o vapor, ok? Um experimento que nós fazíamos, eu não vou pedir para vocês fazerem em casa, poderia até pedir, tá? Eu vou explicar o que é. Nós fazíamos na escola. Nós pegávamos uma garrafa, infelizmente eu não vou conseguir fazer isso com vocês, nem na escola, e não vou pedir para fazer em casa, não. Nós pegávamos uma garrafa, dentro desta garrafa, nós colocávamos uma determinada quantidade de groselha. Então, eu pedia para a turma comprar groselha. Vende no mercado, pedia uma garrafa de groselha. Quantidade que a gente colocava na garrafa, 1 dedo de groselha. E completava essa garrafa até 3/4 de água. Então, eu ficava com uma água colorida nesse pedacinho aqui, ó. 3/4 da garrafa. Então, era água com groselha. Se alguém quiser fazer em casa, é um borbulhador, igual o que eu mostrei para vocês na última aula, tá? Então, eu deixava 1/4 aqui da garrafa, isso aqui é só um esboço, né? Com ar e 3/4 com água e groselha. Aí eu pedi para o pessoal pegar Durepox, um canudo de milkshake e fazer uma tampinha. Então, colocavam o canudo aqui dentro de milkshake, com uma partezinha do canudo mergulhada dentro do líquido, ok? Então, colocava aqui o canudo e fazia aqui uma pequena tampinha com massa de calafetar, conhecida como Durepox, tá? Então, fechava essa garrafa, não fechava o canudo, não. Fechava essa garrafa. Eu pedi para o pessoal assoprar o canudo. Para que assoprar o canudo? Assoprava o canudo para introduzir mais ar dentro da garrafa, para o ar ficar comprimido, tá? E aí a gente também via se não saía nenhuma bolinha de água aqui de ar aqui nessa região, porque se saísse bolinha de ar, o termômetro não funcionava. Esse canudo, antes do pessoal colocar, pegava-se uma caneta marca-texto e fazia com a régua uma escala, fazer uma marcaçãozinha de 1 centímetro ou de meio em meio centímetro. Então, como ficava o arranjo? Uma garrafa, água e groselha aqui dentro, um canudo com marcações feitas com uma régua e uma
tampa de Durepox. E aqui dentro ficava ar comprimido. Só de ficar ar comprimido, o ar já empurrava o líquido para cima. Então, eu já tinha uma marcação aqui nessa garrafa, porque o líquido subia. Um pouquinho, ele não subia muito, não. Oh, meu Deus, essa luzinha aqui é chata quando uso o PowerPoint. Então, o líquido subia já um pouquinho aqui. E aí, eu podia já pegar uma marcação da altura desse líquido, tá? Que marcação que eu pegava? Eu tinha um termômetro lá no laboratório, ou na sala de aula, e aí eu olhava a temperatura ambiente. Vamos supor, a temperatura ambiente era 23 graus Celsius. E aí a gente olhava a garrafinha em cima da mesa, 23 graus Celsius, a altura que tinha aqui no canudo. Vamos supor que tinha 4 centímetros. Tá? Então, esse aqui era o meu primeiro ponto fixo. 23 graus na escala dos Celsius era 4 centímetros na minha coluna. Aí nós pegávamos essa garrafa e mergulhávamos ela em água. Às vezes eu pegava água gelada, às vezes eu pegava água quente. A maior parte das vezes, água quente. Tá? Punha até as duas situações, em alguns casos. Punha a garrafa aqui dentro. Se a água estava quente, o que a gente observava? Que a água quente, o ar esquentava. Esse ar esquentando, ele expandia. Ao expandir, ele empurrava o líquido para cima e o líquido subia. Eu não tenho nenhuma garrafinha dessas em casa para mostrar. É igualzinho o borbulhador que eu mostrei para vocês da última vez, tá? Só que ao invés de ser de vidro, ele é de garrafa PET. Garrafinha, caçulinha de refrigerante, tá? E aí eu pegava o mesmo termômetro que estava lá na sala, colocava ele aqui dentro e via a temperatura dessa água. Essa água normalmente estava aos 42 graus Celsius, não era muito quente, não. E aí eu lia de novo a altura aqui. E aí a altura era em torno de 12, 14 centímetros. Tá? E aí eu tinha um outro ponto fixo, os 12 centímetros e os 42 graus Celsius. E aí eu montava uma função entre esse termômetro e os Celsius. De que maneira eu montava essa função? Então, vamos chamar aqui Celsius, estou escrevendo aqui do ladinho, ó, Celsius. E essa garrafinha, vocês colocavam o nome de vocês. Eu vou pôr aqui, ó, o nome Gláucia na minha garrafinha. Qual seria o meu ponto fixo para eu fazer uma relação entre esses dois termômetros? O meu Celsius estava marcando inicialmente 23 lá na sala. Quando o meu Celsius marcava 23, a minha garrafinha tinha 4 centímetros de altura. E depois, quando o meu Celsius marcava 42, a minha garrafinha marcava 12. Então, são 2 termômetros. Só que o do Celsius começou no 23, parou no 42. A minha garrafinha começou com 4 centímetros no canudo, terminou com 12. Aí eu pego aleatoriamente aqui no meio um ponto em comum entre essas duas escalas. Na escala dos Celsius, eu chamo isso de TC. Na escala da Gláucia, eu chamava de TG. Se eu pensar no termômetro dos Celsius, a temperatura foi do 23 até o TC agora, ó. É um pedacinho que subiu da minha temperatura, de 23 até TC. Se é um pedacinho, porque eu inventei esse ponto, né? Se é um pedacinho, isso significa que eu tive uma variação de temperatura nesse termômetro Celsius, mas o meu termômetro Celsius, ele ia de 23 até 42. Então, eu posso dizer que eu peguei um pedacinho de um todo. Isso em matemática é uma fração, por isso que eu coloquei aqui já o tracinho embaixo do ΔTC, ó. Então, eu peguei um pedacinho, um ΔTC, de um todo, uma fração. Quanto mede o todo? 42 menos 23. Então, peguei um pedacinho de uma escala inteira. Escrevi uma fração. ΔTC sobre 42. Eu sei quanto vale esse ΔTC. É temperatura final, TC,
menos a inicial, que é o 23. Eu também sei quanto vale 42 menos 23. Então, eu sei quanto mede a minha escala inteira nesse caso. Porque 42 menos 23 me dá 19. Tá. Agora, do outro lado, vou pôr uma igualdade aqui, ó. Do outro lado, eu tenho o mesmo fenômeno físico, ó, 23 graus Celsius, 4 centímetros. 42 graus Celsius, 12 centímetros. Então, pegar desse lado aqui, ó, é a mesma variação, é o mesmo fenômeno. Só que do lado esquerdo, a variação no meu termômetro Gláucia, ela é um pedaço de um termômetro que vai de 4 até 12. De 4 até 12, quanto mede meu termômetro inteiro? 12 menos 4. De novo, é uma fração. Peguei um pedacinho de um termômetro inteiro. Esse pedacinho é o TG, T Gláucia, temperatura em Gláucia, menos 4. E o todo é 12 menos 4, que vai me dar 8. Com isso, eu montei uma função termométrica. Então, o que eu pedia para vocês no presencial era construir uma garrafa, né? Medir 2 pontos fixos, só que não era gelo e vapor, era temperatura ambiente, água quente, temperatura ambiente, água fria, ou mergulhava na água quente, mergulhava na água fria, e escrevia a função que relacionava os dois termômetros. Para que serve essa função? Essa função, ela serve para o seguinte fato. Se eu resolver comercializar o meu termômetro Gláucia, essa garrafinha aqui, e as pessoas comprarem, o que acontece? Quando essa coluna aqui de líquido estiver nos 20 centímetros, qual é a temperatura? Eu tenho a função. Eu sei que se na coluna do termômetro Gláucia tem 20 centímetros, eu sei quanto vale nos Celsius. Eu substituo esse TG aqui por 20. Substituindo o TG por 20, eu fico com 20 menos 4. Tá? 20 menos 4 me dá 16. Divido por 8, vai dar 2. Então, do lado de cá, eu tenho um 2. Pego o 19 que está dividindo, passo multiplicando. Então, eu faço 19 vezes 2, que vai dar 38. E somo 23. E aí, eu sei quanto vale 20 centímetros na escala dos Celsius. Então, eu converto uma temperatura que eu não conheço, da escala Gláucia, para a escala dos Celsius, que é uma escala que eu conheço, ok? Que é uma escala que a gente já usa no nosso dia a dia. Então, a ideia era construir um termômetro, fazer a função termométrica, escrever um relatório, né? E aí, como é que eu faço um relatório? Introdução, procedimento, dados, resultados, conclusão. Esse termômetro, ele não pode ser usado no dia a dia, por vários motivos, não dá para pôr ele embaixo do braço, e assim por diante. Vou diminuir minha tela só para apagar aqui os meus rabiscos, tá? Então, esse experimento eu não vou pedir para vocês fazerem em casa, que era a construção. Dá para fazer? Dá. Mas aí tem que sair para comprar Durepox, tem que ir lá no McDonald's pegar canudo de milkshake, tem que tomar um refrigerante para ter uma garrafinha, tem que comprar groselha, aí fica muito caro, mas é possível de fazer. E tem que ter um termômetro em casa para poder fazer, para saber a temperatura ambiente e mergulhar a água em 2 recipientes. Ok? Vamos voltar aqui para nossas escalas. Escala Celsius e escala Fahrenheit. Da onde surgiu? A escala Celsius surgiu através de um arranjo experimental feito por Anders Celsius, que nasceu em 1701 e viveu até 1744, essas datas estão aqui no meu slide. Ela só foi oficializada em 1742, então ela é uma escala bem antiga, gente. Então, desde 1742 se usa essa escala. A gente não consegue mudar agora, né? Em 2021, falar, não, nós vamos usar todos a escala Kelvin, porque é a escala cientificamente correta, né? Nós não conseguimos fazer essa modificação agora. Então, continuamos usando a escala aí dos Celsius.
Nós, aqui no Brasil. Fora do Brasil, alguns países usam aí a escala desse tal de Daniel Gabriel Fahrenheit, ou Fahrenheit, não sei como é que se pronuncia. Ele já nasceu na Polônia, ele viveu em 1686 até 1744. Eu não tenho a data da oficialização da escala dele, ok? Mas vejam que foi mais ou menos no mesmo período aí que o Celsius estava fazendo a escala, né? Eles viveram mais ou menos aí no mesmo período, tá? Fahrenheit viveu bem mais do que o Celsius. Que valores que eles adotaram para a escala deles? Ponto de gelo e ponto de vapor. Então, primeira observação que eles fizeram. Tenho água líquida. Retiro energia da água líquida. O que eu observo? Que ela muda de estado físico. Ela começa a ficar sólida. Celsius atribuiu a essa mudança de estado físico, isso é, quando a água deixa de ser líquida e começa a ficar sólida, ele pensou assim: a agitação das partículas parou, elas não estão mais agitadas. Se elas não estão mais agitadas, eu vou atribuir o valor zero para essa temperatura. Zero para essa agitação. Então, como ela é uma escala arbitrária, ele não fez observação, tá? Foi no achômetro dele, ele usou o nome dele como unidade de medida. Por isso, nós vamos usar o símbolo grau, quando a gente fala do Celsius e também do Fahrenheit. No Kelvin, não, tá? Então, graus Celsius. Como ele queria construir uma escala centígrada, o que significa centígrada? Com 100 divisões iguais, igual a uma régua que tem 1 metro, e a gente divide essa régua em unidades de centímetros, né? Então, ele fez também uma divisão de 100 unidades, e aí ele pegou uma outra situação de mudança de estado físico, que seria a vaporização da água. Isso é, quando a água deixa de ser líquida e passa a virar vapor, quando ela começa a mudar de estado físico. Nessa situação, a gente observa que, enquanto a água muda de estado físico, né, ou quando ela passa de sólido para líquido, ou líquido para sólido, e quando ela passa de líquido para vapor, ou vapor para líquido, enquanto a transformação estiver ocorrendo, a temperatura não muda. Então, toda a energia que eu forneço para a água, enquanto ela está mudando de estado físico, essa energia não aumenta a agitação mais das partículas, porque elas já estão tão agitadas que a ligação entre elas, as forças que existem entre elas, estão tão alteradas que ela começa a mudar de estado físico. Vocês já aprenderam, por exemplo, lá em eletricidade básica, força elétrica, né? Força elétrica, ela não é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Vocês aprenderam isso em eletricidade. Quando a gente aumenta a distância, o que acontece com a força elétrica? A força elétrica diminui. Então, vocês imaginam, essas partículas estão agitadas, essas partículas têm cargas elétricas, eu estou fornecendo energia, ela está expandindo esse corpo, essa agitação está aumentando, as partículas estão começando a agitar cada vez uma mais longe da outra, e assim por diante, aumentando esse distanciamento, já sei que a força elétrica diminui. Começou daí. Então, as forças, as interações entre essas partículas vão diminuindo e elas vão aí mudando de estado físico. Não tem só força elétrica aí não, tá? Tem forças gravitacionais, tem campos aí elétrico, gravitacional, eletromagnético, tem vários campos envolvidos nessa situação quando eu penso nessas partículas, cargas elétricas e campos, tá? Então, elas começam a mudar de estado físico. Isso aí é uma coisa mais minuciosa para a gente estudar. Estou estudando macroscópico, por enquanto. E aí, o Celsius atribuiu a mudança do estado líquido para o estado de vapor o número 100, porque ele queria a tal da escala centígrada. E aí ficou aqui, ó, 100 graus Celsius. Eu não consigo escrever direito no PowerPoint. O Fahrenheit também quis criar a escala dele, tá?
Mas o Fahrenheit, ele já pensou um pouquinho diferente dos Celsius. Ele pensou o seguinte, quando a água estava saindo do estado líquido para ficar sólida, que seria o primeiro ponto fixo, que é o gelo, tá? Essas moléculas, elas teriam ainda alguma agitação, essas partículas, elas não estavam paradas, elas ainda estavam se agitando. E ele atribuiu a essa agitação o número 32. Eu não estudei suficiente a vida do Fahrenheit, e não estudei nenhum livro de história de ciências o suficiente para descobrir por que ele atribuiu o número 32, tá? Mas ele atribuiu o número 32 para o ponto de mudança do estado líquido para o estado sólido, fusão, tá? Ou solidificação, né? Ou do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. Então, fusão e aí solidificação, tanto faz uma mudança ou outra. Para o Fahrenheit, ela acontece a 32 graus, olha o sobrenome dele, né? Unidade de medida. Ele não fez uma escala centígrada. Também não sei por quê, sei lá Deus o que se passou na cabecinha dele. Ele fez uma escala com 180 divisões. Então, a escala dele começa no 32, e o outro ponto fixo, que é o ponto de vapor, acontece com 212 graus Fahrenheit. Então, enquanto a escala dos Celsius tem o ponto fixo 0 e 100, a escala do Fahrenheit tem o 32 e o 212. Não importa o número que eu estou usando aqui, gente, se é 0, se é 100, se é 212, se é 4 centímetros no termômetro Gláucia, 12 centímetros no termômetro Gláucia, não importa, isso são valores arbitrários. Essas escalas não são adotadas cientificamente. Cientificamente é outra escala, é a Kelvin, tá? Por outros motivos, ok? Adotou-se também ponto de fusão do gelo, ponto de vaporização da água? Sim, mas o princípio no qual o Kelvin construiu essa escala não é o mesmo princípio que o Celsius e o Fahrenheit usou. Não é o mesmo princípio que eu, Gláucia, usei, medindo lá com a régua, 4 centímetros e 12 centímetros. Eles usaram outros princípios, tá? Agora, como é que eu relaciono uma escala com a outra? Como é que eu converto Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius? Então, daí, nós vamos para uma construção de relação entre escalas. Só um minutinho que eu já volto ali no slide. Vou deixar o slide aqui abertinho um pouquinho e vou começar a chamada. Pessoal, lembrando, o mesmo esquema do semestre passado, coloca um Szinho para mim no chat, quem estiver aqui na aula. Lembrando que essa chamada que eu faço é um controle meu e do SOI para saber quem está frequente nas aulas síncronas. Aí depois eu olho quem está entregando trabalhinhos, para depois avisar o SOI quem sumiu. As presenças nas aulas síncronas não contabilizam para aprovação e reprovação, tá? Hoje é dia 13 de agosto, estou começando aqui a chamada. Quem estiver presente, põe um S para mim no chat. Alexia está aí? Salve, salve, Alexia. Amanda. Arthur. Caio. Clara. Bom dia, Caio. Bom dia, Clara. Arthur, Alexia. Diego. Diego tá por aí? Eduardo Taquei. Emerson. Enzo. Gabriel Costa. Ok. Gabriel Toledo. Ok. Gabriel Ferreira. Joia. Parei a chamada no Gabriel, daqui a pouquinho eu continuo, tá? É só tempinho de tirar print. Lembrando, isso aqui tá lá no e-book também. Então, tenho 2 pontos fixos, tenho 2 escalas conhecidas. Fahrenheit bastante usado nos Estados Unidos. Agora, eu vou estabelecer uma relação entre essas 2 escalas.
Sempre que eu quero estabelecer uma relação entre escalas, eu preciso ter 2 pontos fixos. Aqui eu tenho o primeiro ponto, aqui eu tenho o segundo ponto. No caso da Celsius e Fahrenheit, gelo e vapor. No meu caso ali era água fria, água quente, temperatura ambiente, tá? Tenho 2 pontos fixos. Peguei um ponto aqui no meio em comum entre esses 2 termômetros. Olha, não importa se eu estou no termômetro Celsius ou se eu estou no Fahrenheit. Quando eu olho a expansão de um corpo, não importa o termômetro que eu estou usando, ó, a altura do meu líquido é a mesma, o que muda é a régua, tá? Uma tem 100 unidades, a outra tem 32. Então, eu pego a mesma altura dos dois lados. De um lado, chama de TC, ou delta, ou chama de teta C. Do outro lado, eu chamo de TF, aqui no slide está teta F. Então, no termômetro do Celsius foi de 0 até teta C. No termômetro do Fahrenheit foi de 32 até teta F. Então, nós podemos dizer que nos 2 termômetros houve uma variação de temperatura. Para temperatura, eu uso a letra T maiúsculo, ok? E esses 2 termômetros, eles têm 2 pontos fixos. Então, sempre que eu for montar a relação entre 2 escalas, eu vou pegar um pedaço, que eu chamo de ΔT, e vou olhar a diferença entre esses 2 pontos fixos, para saber quanto mede o meu termômetro inteiro. Vejam, é sempre uma divisão, porque eu estou fatiando um bolo, eu estou pegando um pedaço de um todo, tá? E aí eu vou fazer isso para os 2 termômetros. Como é o mesmo corpo que eu estou medindo, eu vou ter uma igualdade do Celsius com o Fahrenheit, tá? Então, vocês peguem, não importa, pode ser termômetro Glaucia, termômetro Vitor, pode ser termômetro Alexia, termômetro Tiago, relação entre qualquer termômetro que eu quiser, eu pego e faço isso daqui, tá? No termômetro do Celsius, a minha variação foi de 0 até TC, então eu vou escrever TC, eu uso TC, se quiser, usa teta C. TC menos 0, essa foi a variação que ele sofreu, TC menos 0. Quanto mede o todo? Meu ponto fixo 2 é 100, meu ponto fixo 1 é 0. Então, 100 menos 0. Ah, tem 100 unidades, Val. Tudo bem, eu estou fazendo aqui passo a passo. Termômetro do Fahrenheit, a variação TF, que é a temperatura final, menos 32, que seria minha temperatura inicial, sempre que é delta o final menos inicial, e aqui 212 menos 32, que são as 180 unidades do termômetro do Fahrenheit. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, TF menos 32 continua TF menos 32, 212 menos 32 dá 180. Não tem uma relação? Não tem. Posso simplificar? Posso. Não posso simplificar o 32 com 180, pelo amor de Deus, porque tem um sinalzinho de menos aqui no meio. Então, de que maneira eu vou simplificar? Eu vou tirar um 0 de cada lado. Ok? Isso já simplificou. Eu posso pegar esse meu denominador, como aqui é 10 e aqui é 18, eu pego os denominadores e divido por 2. Se eu dividir os denominadores por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Do outro lado, eu tenho que dividir o 18 por 2 também, vai dar 9. E aí eu fico com a relaçãozinha que aparece nos livros didáticos de física. Aí, se quisesse dividir por 10, Glaucia, os denominadores, tudo bem. Ficaria TC sobre 1. Do outro lado, ficaria TF menos 32 sobre 1,8. Ficaria em um número, 1 vírgula, no denominador. Como muita gente não gosta de trabalhar com vírgula, acabou ficando aqui o 5 e o 9. Cuidado quando vocês forem fazer conversões de escalas com o enunciado do exercício. Vamos supor que o exercício pergunte para vocês:
quanto vale uma variação de temperatura na escala Celsius de 20 graus na escala do Fahrenheit? Olha a pergunta. Uma variação de 20 graus Celsius na escala do Fahrenheit. Eu não posso usar essa equação, gente. Tá? Eu só vou usar essa equação quando a pergunta do problema for uma temperatura que na escala Celsius é de 20 graus, ela equivale a qual temperatura na escala do Fahrenheit. Então, a palavra variação no enunciado, ela faz toda a diferença, tá? Uma variação na escala do Celsius pode ter sido do 30 para o 50. De 30 para o 50, variou 20 graus Celsius. Assim como do 50 para o 70, variou 20 graus Celsius. Assim como do 80 para o 100, variou 20 graus Celsius. Então, a pergunta variação pode ser de qualquer ponto para outro, tá? E aí, como é que eu sei isso? Eu sei isso porque eu peguei aqui de cima, ó. Variação na escala dos Celsius, diferença entre os dois pontos fixos, entre o ponto fixo 1 e o ponto fixo 2. Dá quanto? Dá 100. Então, variação na escala dos Celsius sobre 100 é igual variação na escala do Fahrenheit sobre a diferença aqui, ó, que é 180. Dá para simplificar? Dá. Eu fico com ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Então, se ele perguntar variação, é isso aqui que eu vou usar, ó, que está aqui do ladinho direito. Se ele perguntar a temperatura na escala dos Celsius, é essa outra expressão. Na verdade, essa segunda expressão aqui é a função da reta, né? Só que é uma reta XY. É como se aqui, ao invés de graus Celsius, fosse X, ao invés de Fahrenheit, fosse Y, e aí eu tenho uma função entre X e Y, que aqui a gente chama de TC e TF. Então, 20 graus na escala dos Celsius, na Fahrenheit, seria 20 dividido por 5, igual a TF, menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5 dá 4. Isso é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, 9 vezes 4, que dá 36. Aí eu pego o 32 que está subtraindo, já levo para o outro lado somando, e já acho aqui a temperatura no Fahrenheit como sendo 68. Então, 20 graus Celsius vale 68 graus na escala do Fahrenheit. Agora, se a pergunta era variação, se a pergunta é variação, então essa do lado direito que eu vou usar, ó. No lugar do ΔTC é 20 sobre 5, igual a ΔTF sobre 9. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9 vai me dar 36. 36 graus Fahrenheit. Ok? Lembrando que esse T aqui agora é maiúsculo, não minúsculo. Tá? Vou apagar os meus rabiscos. Depois tem exemplos ainda nos slides. E eu vou prosseguir um pouquinho aqui a chamada, tá? A escala é horrível, né, Gabriel? Concordo com você. Que escala horrorosa. Concordo plenamente. 180 unidades. Desnecessário, na minha opinião, né? Mas tudo bem. Parei a chamada no Guilherme. Fora do sistema internacional, todas as unidades são ruins. Concordo com você, Gabriel. Porque, na verdade, é questão de hábito isso, né? Como a gente está habituado a usar 30 termômetros em Celsius, se você falar em Fahrenheit aqui no Brasil, o pessoal surta. Se falar em Kelvin no dia a dia, não sabe nem o que é, né? Na verdade, estão sabendo agora medir temperatura por causa do Covid, porque senão o povo não sabia nem ler termômetro. Existe uma dificuldade tão grande das pessoas em interpretações físicas que a tecnologia está aí, graças a Deus, ajudando. Tem gente que não sabe ler termômetro de coluna de mercúrio. Não sabe ler. Só sabe ler temperatura em termômetro digital. Tá? Assim como tem gente que não sabe olhar um paquímetro e um micrômetro se ele não for digital. Tem gente que dá um paquímetro e um micrômetro analógico na mão
de uma pessoa, tem gente que não sabe medir com eles, né? Fazer o quê? Não tem jeito. A tecnologia está aí, graças a Deus, ajudando. Fahrenheit, tá, deixa eu ver aqui. Ele jogou um dado de 100 faces para decidir. Eu não sei se ele jogou um dado de 100 faces, Paulo. Onde é que você viu isso? Eu não sei, eu não conheço a história do Fahrenheit. Sinceramente, eu não conheço a história do Fahrenheit. Por que que o Fahrenheit escolheu 32 e 212? Sabe? Não, sinceramente, eu não sei como ele escolheu. Eu escolheria outros números. Eu gosto, por exemplo, do número 29. Então, eu poderia atribuir 29 para o gelo e 100 para o vapor. Aí, não sei. Sinceramente, eu não sei. Tem que estudar a vida do Fahrenheit para descobrir. Mas ele viveu muito tempo atrás. Estou continuando aqui a chamada. O Guilherme Alves, eu já vi que está aí. O Guilherme Ramalho está presente. Pode ser que seja uma data importante, Paulo. Sinceramente, eu não sei. Pode ser um número cabalístico para ele, de repente. Vai saber lá, né? Data importante pode ser em relação ao ano, né? Ano de final 32. Ou idade dele, quando ele começou a criar a escala 32. Não dia, necessariamente, tá, Gui? Então, data importante é porque talvez ele tenha comemorado 32 anos na data que ele fez aí a escala dele, ou foi aí no ano de mil e quanto mesmo que ele viveu, de 1600 a 1700, pode ter sido data de nascimento da mãe dele, sei lá, 1632, não sei. Pode ser a dica do cofre, não sei, gente. Várias especulações aí. Guilherme Ramalho está presente. Cadê o Gui? Salve, salve, Gui. Guilherme Gabriel. Salve. Guilherme Penteado. Ok. Gu, está presente, Gu? Salve, salve, Gu. Ellen. Ellen está por aí. Elô. Henrique Bombard. Iago. Salve, Henrique. Iago está aí. João Pedro. Júlia. Salve, Ju. Calil. Calil está por aí? Parei a chamada no Calil. Pessoal, diz uma coisa para mim. Eu não tinha falado disso aí no semestre passado com vocês. Nada. Beleza. Então, eu falei com o segundo MEC. Com vocês não, mas com o segundo MEC eu acho que eu falei. Então, vamos lá. Continuando aqui, prosseguindo. Tá. Eu acho que eu só comecei aí a falar das escalas, mas eu não falei nada além disso. Vamos falar do Kelvin. Ok? Então, vocês anotaram aí no caderno de vocês essas duas expressões, né? De temperatura. Se quiser, usa o símbolo θ, se quiser, usa a letra T. Então, existe uma proporção aí entre essas duas escalas. Lembrando que uma expressão é para um ponto, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, e a outra é para uma variação. Lembrando que podem existir termômetros malucos aí, né? Então, vamos falar um pouquinho de William Thomson, que ganhou o título de Lord. E aí ele passou a ser chamado de Lord Kelvin. Ele viveu lá na Irlanda do Norte, de 1824 até 1907. Então, vejam, é algo mais recente. Em 1907, nós ainda tínhamos o Kelvin entre nós, tá? Então, mais distante aí da escala Fahrenheit, mais distante aí da criação da escala dos Celsius. Tecnologia mais avançada, sabia-se mais sobre estudos da física, e o Kelvin não chegou ao valor do zero absoluto, tá? O que seria o valor do zero absoluto? Seria as moléculas paradas, sem vibração nenhuma.
Para que ele conseguisse isso, ele precisaria isolar uma única molécula, tirar energia de uma única molécula, ir tirando energia de uma única partícula, até observar que essa partícula não tem aceleração nenhuma, e aí, não tendo aceleração nenhuma, não tendo vibração nenhuma, ela estaria parada, e aí ele chegaria no zero absoluto. O que o Kelvin fez? O Kelvin fez estudos relacionando pressão e temperatura de fluidos, tá? E aí ele construiu gráficos, vejam, observando a escala Celsius, porque ele tinha um termômetro Celsius, e usando barômetros para medir pressão, ele usou gás e foi observando o que acontecia com a pressão e temperatura de um gás à medida que ele trocava energia. Então, ele chegou num valor para a pressão, quando era a temperatura do zero, na escala dos Celsius, está aqui, ó, no primeiro ponto no gráfico dele. Depois ele fez uma outra observação de um outro gás, de temperatura, zero, quanto valia a pressão. Aí ele pegou um terceiro gás, temperatura e pressão. Fez aquecimento desses gases, isso aí forneceu energia, até que atingiu temperatura de 100 graus Celsius. Aí ele foi montando esses gráficos. Vamos aumentando a temperatura aí, fornecendo energia, usando o termômetro dos Celsius e vendo o que acontece com a pressão. Ok? E aí, o que ele concluiu? Ele concluiu que se ele prolongasse essas retas, porque foi um processo linear, à medida que aumentava a temperatura, aumentava a pressão. Vocês já viram isso em química? Vocês viram uma expressão chamada PV igual a nRT, que eu vou escrever aqui, ó. PV igual a uma constante vezes temperatura. Lembrando que essa constante aqui na química vocês veem como N vezes R, tá? Número de mols vezes a constante de Boltzmann. Então, temperatura está relacionada com variação de pressão, tá? Eu não lembro se ele fez isso num processo isovolumétrico, talvez ele tenha feito isso num processo isocórico, né, isovolumétrico, não lembro disso. Tá? Mas ele foi variando pressão e temperatura, e aí ele foi extrapolando o gráfico. Ó, eu não tenho como ter pressão negativa, fazer um experimento aí com pressão negativa, mas eu consigo extrapolar, estica a reta, ó. Se eu esticar essa reta, eu vou chegar na temperatura na qual eu tenho 0 graus, não para os Celsius, né? Ele imaginou assim, eu tenho um movimento zero de oscilação. Então, ela não está indo mais nem para a direita, nem para a esquerda, né? Não tenho essa oscilação aqui, que era chamada aí de unidade de grau. Então, se eu não tenho mais essa oscilação, eu estou trabalhando numa outra escala, eu tenho o tal do zero absoluto, que no Celsius, coitadinho, está bem longe do zero, né? Está lá no menos 273,15. O que significa que na escala do zero para os Celsius, o Kelvin estaria numa temperatura de menos 273. Sem a bolinha, tá? Menos 273,15. O que significa que o zero, o 100 do Kelvin, do Celsius, né? Ele fez uma escala centígrada também. Então, 100 graus do Celsius estaria aqui no menos 173. Portanto, o zero do Kelvin seria 273 graus positivos na escala do Celsius. Tá? Então, o zero do Kelvin seria o 273 graus na escala do Celsius. E aí a gente pode montar uma relação entre essas duas escalas. A escala do Kelvin também é uma escala centígrada,
Vou apagar meus rabiscos, vou deixar aqui o PowerPoint para vocês. Então, lembrando aí um pouquinho da química de PV igual a nRT, para montar essa escala, né? Vamos usar valores aqui, ó, 0, absoluto, menos 273 graus no Celsius. 273 graus positivos no Kelvin é 0 no Celsius. 373 graus positivos é 100 no Celsius. Ok? Então, monto uma relação entre essas duas escalas. Lembrando que eu sempre o mesmo fenômeno que eu estou olhando, ó, é um corpo que está aqui, ó, é um corpo que eu estou usando réguas diferentes. Normalmente a gente faz a reguinha assim, né? 0 do Celsius é 273 do Kelvin, 100 do Celsius é 373 do Kelvin. 273 e 373. Pega um ponto em comum, do lado esquerdo chama de TC, do lado direito chama de TK. Se quiser, θC, θK. É uma variação de temperatura do lado do Celsius, é a mesma variação de temperatura do lado do Kelvin. De um todo, que vai aí entre dois pontos fixos, gelo e fusão. Do lado esquerdo, que é o do Celsius, seria ΔTC, o todo vai de 0 até 100, que é 100. Do lado do Kelvin, ΔTK, num todo que vai de 273 até 373, que também é 100. Portanto, uma variação de temperatura de 1 grau na escala dos Celsius corresponde a 1 grau, a 1 Kelvin, né? Não 1 grau, a 1 Kelvin. Tá, e se eu quiser montar uma relaçãozinha, não de variação de temperatura, né? De ponto. Ficaria como? ΔTC, quem é? TC, que é o ponto final aqui, ó, menos 0, que é a temperatura inicial. TC menos 0 sobre 100. Isso é igual do outro lado. Temperatura em Kelvin. O professor de química normalmente usa a letra T maiúscula, né? Temperatura em Kelvin. Menos 273 sobre 100. Tem 100 de um lado, 100 do outro eu cancelo. Temperatura em Celsius menos 0 é TC. E aí ficou com a temperatura em Kelvin menos 273. Eu passo 273 para o outro lado positivo. E aí eu chego nessa expressão aqui de cima. Ok? Vou tirar os meus rabiscos, vou deixar só o slide, vou continuar aqui a chamada, só para quem está copiando aí, né? Não sei quem está copiando ou não. Lian, tá aí, Lian? Cadê Lian? Põe um S para mim no chat, se estiver presente, Lian. Marcelo, põe um S no chat, se tiver Marcelo presente. Marcelo, foi você que me mandou o e-mail falando das aulas síncronas, das presenças? Ah, ó, as presenças não contabilizam para aprovação e reprovação, tá, Marcelo? Apenas para meu controle e do SOI, beleza? Tá. Maria Lu. Salve, Maria Lu. Matheus Soares. De nada. É que eu não respondi o e-mail. Então, que seu e-mail veio só com seu nome completo, não veio a turma, aí eu tenho que ficar olhando diário por diário para saber de que turma você é. Cadê Matheus Soares? Tá aí. Paulo. Ok, salve, salve, Paulo. Paulo Martins e Paulo Sérgio. E o Paulo Henrique? Tá aí? Não? Pedro Santos. Ok. Pedro Henrique também está. Pedro Santos. O Pedro Rafael. Ah, Pedro Rafael não. O Rafael Cardoso. Ok, Amanda, já ponho presença para você. Já volto lá, Amandinha. Cadê o Rafael Santos? Tá aí. Beleza. Rafinha, cadê a Rafa? Oi, Rafa. Cadê a Thalita?
Salve, salve, Thali. Tiago. Ok. Victor Tibério. Vitor Zanda. O Wesley e Vinícius. Vitor Zanda está presente. O Wesley também. O Vini que não está. Já. Então, continuando aqui, a expressão para um ponto entre Kelvin e Celsius, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui para a lousinha, eu vou montar as três relações de uma vez, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Então, você escreve aí no seu caderninho, ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? É que aqui não vai virar uma equação, vai virar uma expressão aí, vou ter duas igualdades, tá? Primeiro ponto que eu vou marcar aqui embaixo, fixo, é o do gelo, tá? No Celsius, ele é 0. No Fahrenheit, é 32. E no Kelvin, é 273, tá? 273. Estou pegando esse ponto fixo. Vou pegar o da vaporização da água. No Celsius, é 100. No Fahrenheit, é 212. E no Kelvin, é 373. Vou pegar um ponto em comum entre eles. Ok? Aqui no meio, ó. Qualquer ponto, mas na mesma altura, por favor. Não peguem alturas diferentes, não. Tem que ser na mesma altura. Todos os pontos têm que estar na mesma altura. O gelo, o vapor e esse ponto aqui que eu peguei em vermelho. No Celsius eu chamo de TC. No Fahrenheit eu chamo de TF. No Kelvin eu chamo de TK. Se quiser chamar de T maiúsculo, pode chamar. Agora vamos relacionar as três de uma vez. Isso aqui é uma variação de temperatura. E isso aqui é a escala inteira. Eu vou escrever aqui, ó, apenas a palavra inteira. O Kelvin não tem grau, pelo amor de Deus. Sem bolinhas para o Kelvin, tá? Bolinhas só no Celsius e Fahrenheit. Toda escala que não for Kelvin, aparece o símbolo grau. Ok, Arthur? O Kelvin, não. A escala Gaussian tem grau. Porque grau não é unidade de medida, né? A gente já começa daí. Se você pensar em graus lá da matemática, que era medida de ângulo, ele é o arco sobre o raio. O arco era em metros, o raio era em metros, e aí metro dividido por metro dava 1, não dava unidade de medida. Aí inventaram o grau. Tá? Inventaram. Porque achavam antigamente que tudo que tinha que ter uma unidade de medida. Né? E aí o Kelvin, não, ele é absoluto, não precisa de medida, ele é um lorde. Não, não precisa. Tá? Ele foi bem científico aí, ó. Isso é uma grandeza que não tem medida. Que é o certo, né? Esse grau aqui, esse grau de temperatura, se eu posso relacionar ele, por exemplo, com a circunferência, eu acho que sim. Eu acho que a cada grau na circunferência corresponde a 1 milímetro já, né? Se eu não estou com nenhum transferidor aqui. Mas depois meçam aí quem tiver um transferidor, mas eu acho que a divisão de grau de um transferidor corresponde a 1 milímetro de uma régua comum. E talvez esteja relacionado aí, nossa, se for com partícula, não dá nem para ver a partícula. Para uma partícula, 1 milímetro é uma distância gigante, né? Então, não sei se tem relação entre esse grau aí da temperatura com os milímetros. Talvez tenha relação, Wesley, com dilatação, né? Porque aí você consegue observar a dilatação. Se eles usaram mercúrio, por exemplo, para construir o termômetro deles, então você tem lá o bulbo, já volto aí na escala, tá? Você tem lá o bulbo, e eles podem ter visto subir o mercúrio em 1 milímetro, então talvez eles tenham associado esse 1 milímetro da altura que o mercúrio subiu com 1 grau de oscilação de partícula. Pode ser essa a relação, é mais provável, eu acho, viu? Ter relacionado com distância em linha reta.
né? Aí depois você olha lá no transferidor, mas se eu não me engano, cada 1 grau do transferidor corresponde a 1 milímetro da régua. Tá? Não tenho certeza, mas dá uma conferida lá. Talvez tenha essa relação, sim. Vamos lá. Aqui nós temos a relação. Vamos voltar. Já deu um tilts aqui em mim. Então, vamos montar primeiro a relação entre variação de temperatura, ok? Então, estou sempre comparando variação de temperatura com a escala inteira. Isso é uma fração, é um pedaço de um bolo. Estou pegando um pedacinho de um bolo inteiro. Na escala dos Celsius, o pedacinho é delta Tc, que é a variação de temperatura, o todo é 100. Então, ó, delta Tc sobre 100 é um pedacinho de um bolo inteiro. Do outro lado, eu tenho na Fahrenheit o mesmo pedaço, só que ele mede delta Tf, e a escala inteira é 180. No Kelvin, o mesmo pedacinho, eu vou chamar de delta Tk, e a escala inteira é 100. Aí eu consigo simplificar denominadores, certo? 0, 0 e 0. Vou dividir os denominadores por 2, eu vou ficar com delta Tc sobre 5, igual a delta Tf sobre 9, que é igual a delta Tk sobre 5. Aqui eu relacionei variações de temperatura. Lembrando, não dá para usar as duas igualdades, tá? Se você for transformar Celsius em Fahrenheit, usa as duas primeiras e ignora o Kelvin. Se você for transformar Fahrenheit em Kelvin, ignora o Celsius. Aí fica delta Tf sobre 9 igual a delta Tk sobre 5. Agora, se eu quero um ponto específico. Então, vamos lá. Quem é a variação de temperatura Tc? É Tc menos 100, Tc menos 0, né? A escala inteira é 100. Aqui é Tf, que é a temperatura final, menos 32. A escala inteira, 180. Não precisa pôr o símbolo do grau aqui, ó, porque grau não é unidade, então não precisa pôr o símbolo do grau. Deixa só 0 e 180. E no Kelvin, Tk menos 273 sobre 100 de novo. Dá para simplificar os zeros. Fico, então, com Tc menos 0, que é Tc. Simplificando, dividindo todos os denominadores por 2, é o mesmo que multiplicar todas por 2, mas eu costumo falar dividindo todos os denominadores por 2, isso fica 5. Aqui em cima, continua a mesma coisa, estou simplificando os denominadores, 9. E aqui fica Tk menos 273 sobre 5. Aqui eu montei uma relação entre pontos na escala. Tá certo? Se for usar Celsius e Fahrenheit, é só os dois primeiros. Se for transformar Fahrenheit em Kelvin, os dois últimos. Se for transformar Celsius em Kelvin, pega os dois da ponta, e aí dá para simplificar o 5 com o 5. Beleza? Quem tinha me pedido, ok? Tá aí a relação entre as três, mas não é aí uma equação isso aí, né? Não dá para chamar isso de equação, porque eu tenho duas igualdades. Posso voltar para o PowerPoint ou tem alguém copiando aí a luzinha? Então, vou voltar. Se alguém estiver copiando a luzinha, aí me avisa, ok? Vamos pegar aqui alguns exemplos com enunciados. Exercício disso aqui é muito simples, gente, muito simples mesmo, tá? Só toma cuidado para não sair fazendo regrinha de 3, tá? Porque eu estou trabalhando aí com função. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte. Tem um enunciado depois lá no PowerPoint, ou vocês tiram print aí para dar uma olhadinha. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, acho que é assim que se fala, não sei, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico
que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor 45 graus Celsius, no deserto, né? 45 graus Celsius. Qual valor ele havia observado no painel? Lembrando, o painel estava na escala do Fahrenheit. Isso é o mesmo que dizer uma temperatura de 45 graus Celsius equivale a qual temperatura na escala do Fahrenheit. Aqui eu não preciso ficar lembrando dos pontos fixos, nada disso, mas eu preciso lembrar da expressão que relaciona uma com a outra. Qual é a expressão? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui eu sou obrigada a lembrar dessa expressão, que é o que normalmente vocês decoram. Vocês não decoram os pontos fixos, não, tá? Troco o TC por 45. Então, 45 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Posso multiplicar cruzado, se eu quiser. Eu normalmente divido, né, o 45 por 5, já acho 9. Quem quiser já pode fazer direto. Eu normalmente faço isso aqui direto, né? 9 dividindo passa multiplicando, então eu fico com 9 vezes 9, que vai me dar 81, igual a TF menos o 32. Daí eu pego esse 32, que é negativo, e passo para o outro lado, trocando de operação matemática. Aí eu fico com 81 mais 32 igual a TF. O TF, portanto, vai ser 113. Aí eu tenho que colocar a unidade, ó, graus Fahrenheit. Ok? Então, na lista tem 22 exercícios, gente, mais ou menos para fazer essas coisinhas aí, viu? Nada que ultrapasse muito esse raciocínio mecânico de resolver exercícios de física, tá? Aqui é bem mecânico mesmo. Vou descartar essa minha resolução. Tá aqui a resoluçãozinha do PowerPoint, tá? Desculpa, Caio, você quer a lozinha de novo? Ó, vou voltar aqui na lozinha, tá, Caio? Ó, Caio, essa era a lozinha. Eu vi o seu peraí só depois, Caio, perdão, tá? Tá aqui a luzinha. Ok, Caio? Tá. Qualquer coisa, tira um printzinho aí. Vou voltar aqui no PowerPoint. A resolução do PowerPoint eu peguei lá do livro, né? Mas é basicamente o que eu rabisquei agora. Então, eu usei a equação de conversão entre o Celsius e o Fahrenheit, que era TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Como eu peguei a resolução que estava pronta no livro, tá aí a letrinha θ. θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Tem gente que usa a letra C e F. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tanto faz, ok? Posso ir para a próxima questão comentada? Eu tenho, acho que, 4 aqui com vocês. Depois eu posso até pegar alguma da lista mais específica. Então, estou prosseguindo, pessoal. Qualquer coisa, vocês escrevam no chat, eu volto, tá? Então, próxima questão comentada é a seguinte. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, Estados Unidos da América, observou um termômetro marcando a temperatura local, 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, a gente sabe que contas ele fez, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo, quando ele embarcara, né? Quando ele saiu lá de São Paulo, era a mesma temperatura, só que São Paulo estava no Celsius. Qual era a temperatura de São Paulo? Então, ele me deu o TF como 68, aí ele converteu para saber quanto isso aqui era em Celsius e descobriu que era o mesmo que estava quando ele embarcou em São Paulo. Então, ele deu o TF e quer saber o TC. Olha que complicado isso aqui, né? Matéria que normalmente a gente dá no segundo ano é essa, bem difícil, né? TC sobre 5, não tem vetor, não tem nada disso. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tem que lembrar a expressão. TC eu não tenho,
TF 68 menos 32 sobre 9. Isso aqui são exercícios só para a gente treinar e decorar a equação, gente, porque resolver isso aí para vocês é fichinha. Vamos para a matemática, porque acabou a física, já faz um tempão aqui, né? TC sobre 5 é igual a 36 sobre 9. Eu costumo dividir o 36 pelo 9, quem quiser multiplica em cruz, mas eu já tiro que TC sobre 9 dá 4, né? TC sobre 5 é igual a 4. O 5 passo multiplicando, isso aqui dá 20 graus Celsius. Então, ele saiu de São Paulo, estava 20 graus Celsius, ele chegou lá no aeroporto de Chicago, também era 20 graus Celsius, porém o termômetro lá marcava 68 graus Fahrenheit. Tá? Então, mais um exercício bem bobinho, na minha opinião. Tá? Esse bimestre aqui é para recuperar nota, assim, tranquilo, quem não conseguiu nota nos bimestres passados, desde que entregue tarefa, né? Ok? Tá aí a resoluçãozinha. Peraí que eu vou ler o chat. Uma pergunta teórica do Gabriel. Se uma partícula for resfriada a 0 Kelvin, ela iria parar, logo ficar completamente parada e não iria interagir com nada? Seria possível esquentar ela de volta? Vou voltar um pouquinho na sua pergunta. Resfriar, parar a molécula, não significa que ela pararia de interagir, tá? Por qual motivo não significaria que ela pararia de interagir? Porque ela continuaria com campo, tá? Pelo menos com campo elétrico. Porque o campo elétrico, ele não depende da movimentação da partícula. O campo magnético, sim, mas o campo elétrico, não. O campo elétrico, ele existe a partir do momento que a partícula existe, tá? Então, ela poderia interagir com outras partículas. O fato dela estar parada, tanto é que vocês estudam eletrostática, né? O que seria eletrostática? Seria um corpo carregado, um corpo parado. Então, partículas carregadas paradas interagem entre si. O fato dele cair ou não no núcleo, né? Por isso que a gente estuda eletrostática. Provavelmente, eu não. Ai, peraí. Se vai cair no núcleo, depende. Quantas partículas tem no núcleo e que campo elétrico está sendo gerado nesse núcleo. Tá? Não dá para responder. Primeiro que a gente não consegue parar. Tem vários fatores aí que levam a gente a não conseguir parar uma partícula. Tá? Mas teria que ser uma partícula só, porque se fossem mais partículas, daria volume zero. Né? É difícil responder essa pergunta, por isso que nós estamos sempre na teoria, mas interação existiria, tá, Gabriel? Se ela está carregada. Agora, se fosse uma partícula neutra, quando eu penso em partícula, igual você está pensando, um elétron, né? Ele tem um campo elétrico. Mas o campo elétrico de um elétron, ele muda com a distância. E a distância de um elétron para o núcleo, ela é muito grande, né? Quando comparado com o tamanho do elétron. Não sei se ele cairia, não. Tá? Desculpa aí, Gabriel, não sei te responder precisamente o que aconteceria. Agora, se é possível esquentar de volta? Sim. É só fornecer energia. Toda vez que você fornece energia, a partícula entra em movimento. Agora, se ela ficaria oscilando ou não. Aqui eu estou isolando uma só, né? Uma partícula só. Ok, Gabi? Posso prosseguir aqui? Cadê o Gabi? Vamos lá. Próximo exemplo. Exemplinhos bobos, gente. Vocês vão passar aí um tempão fazendo uma lista bem bobinha. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Aqui é um probleminha de matemática, um probleminha um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um termômetro no Celsius, então o termômetro do Celsius, ele não é muito mais difícil não, né? Um termômetro do Celsius, ele marca, então, TC.
O termômetro do Fahrenheit, pelo que ele está me dizendo aqui, supera o dos Celsius, nesse mesmo estado térmico, né? Supera o dos Celsius em 100 unidades. O que significa que do Fahrenheit marca a mesma temperatura dos Celsius, porém 100 unidades a mais. Então, o meu TF, na verdade, ele é TC mais 100. Pega a expressão. Qual é a expressão? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a relação entre os dois termômetros. Quanto vale o TC? Não sei. TC é sobre 5. Quanto vale o TF? Ah, ele vale a mesma temperatura do TC mais 100 unidades, porque ele superou em 100 unidades. Aí eu copio menos 32 e copio o 9. Então, ele disse apenas que era 100 unidades maior. Essa é a dificuldade do problema, né? Vamos tirar os parênteses. Eu botei um parêntese só para dizer que eu troquei o TF por TC mais 100. Então, só estou tirando parênteses agora. Para fazer 100 menos 32. Uma conta bem difícil, né? 100 menos 32, que dá 68. Cuidado, pelo amor de Deus, não vai me simplificar esse 68 com o 9. Tá? Não vai cortar 68 com 9. Só Jesus na causa se vocês fizerem isso, por favor. Tá? Tem uma soma aqui no meio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado, que é para deixar o passo a passo. Fico com 9 vezes o TC, estou multiplicando isso cruzado, 9 vezes o TC. Isso é igual ao 5, vou abrir um parênteses de novo, que é para dizer que o 5 multiplica tanto o TC quanto o 68, tá? Então, 9TC, vou distribuir o 5 para os dois, então é igual a 5TC, mais o 68 vezes o 5, que dá 340. Levo o 5TC para o outro lado, trocando de operação matemática. Ele era positivo, ele fica negativo. O 9 menos o 5 vai me dar 4TC. O 4TC, portanto, vale 340. Agora eu vou pegar esse 340 e vou dividir pelo 4. E o 340 dividido pelo 4, se eu não errei as contas, dá 85. Ok? Então, o termômetro Celsius marca 85 graus Celsius nesse instante, enquanto o termômetro Fahrenheit marca 185. Tá certo? Então, essa é a minha resposta. Esqueci de desligar aqui o meu celular. Ele tá aqui do meu lado, ele toca. Sempre que eu tô em aula, ele toca. Ok. Então, tá aí meus rabiscos, para quem copia os rabiscos. Tira print de rabiscos, quem não copia rabiscos. Vou deixar a resolução aqui do PowerPoint para vocês. Tá? E tenho mais um último exemplo. Joia? Aqui é a resolução do PowerPoint. Ah, pera lá. Tá certinho. Nossa, eu achei que eu tinha usado outra coisa. Ah, mas dá 185 também. Quem gosta de print aí da resolução do PowerPoint, vai resolução do PowerPoint para tirar print. Lembrando que peguei de um livro, e no livro está usando o símbolo θ, e não P. Exemplo 4. E o último que eu tenho aí como questão comentada de slide, tá? Em uma escala de temperaturas, eu vou fazer mais alguns exemplos com vocês. Em uma escala de temperaturas A, o ponto de gelo equivale a menos 10 graus A. E o ponto de vapor a mais 40 graus A. Se uma temperatura for indicada em um termômetro em Celsius pelo valor de 22 graus Celsius, que valor será indicado por outro termômetro graduado em A? Então, vamos pensar. Existe esse termômetro A.
Vou fazer aqui do ladinho, ó. Existe um termômetro A. Ok? E aí ele está me falando que, para o gelo, o termômetro A marca menos 10 graus A. Vou pôr aqui embaixo, ó. Gelo. Menos 10 graus A. E ele diz que para o vapor, 40. Então, aqui em cima, vapor, 40 graus A. E ele vai fazer uma comparação com o termômetro dos Celsius. Então, vou pôr aqui do ladinho uma varetinha, ó, como se fosse o termômetro dos Celsius. Eu sei que para os Celsius, o gelo é 0. E eu sei que para os Celsius, o gelo, o vapor, é 100. Então, estou colocando aqui, termômetro A, termômetro Celsius. Ele pegou um ponto no Celsius que é de 22 graus Celsius. E ele quer saber quanto é que isso aqui vale no termômetro A. Eu posso escrever a função primeiro, e depois substituir TC por 22, ou eu posso fazer com 22 direto, tá? Eu vou fazer com 22 direto, ok? Como é que eu faço mesmo para saber isso? Ah, regra de 3. Não posso fazer regra de 3, gente. Por que eu não posso fazer regras de 3? Porque a proporção aqui, ela é só para variação de temperatura, ela não vale para um ponto específico. Então, eu tenho aqui uma variação de temperatura de um lado, numa escala inteira, então essa variação de temperatura é proporcional dos dois lados para a escala inteira, então a regrinha de 3 valeria, mas para um ponto específico, não. Então, termômetro A, vou montar uma igualdade com o termômetro Celsius. Então, fica TA, cuidado com os sinais aqui, menos 10. Então, é essa temperatura final, menos essa inicial, que já tem o sinalzinho de menos, sobre a escala toda. A escala toda mede 50, porque ela vai do menos 10 até o 40. Ou, se quiser, escreve aqui, ó, 40, que é a temperatura do vapor, menos a temperatura do gelo. Temperatura final, menos a inicial. Nos Celsius, eu já marquei aqui o 22, ó. Então, eu fico com 22 menos 0. Se quiser escrever a função, escreve TC aqui, ó. Tá? E depois substitui o TC por 22. Eu já estou substituindo direto. A escala toda mede 100, porque vai de 0 até 100. Ou, se quiser, escreve aqui, ó, 100 menos 0. TA, menos com menos dá mais, TA mais 10, sobre 40 mais 10, que é a escala inteira, que mede 50, né? É igual a 22 sobre 100. Então, eu fico com TA mais 10 sobre 50, que é igual a 22 sobre 100. Vou simplificar os denominadores, dividindo os dois denominadores por 50. Então, eu fico com TA mais 10 sobre 1, que é TA mais 10, e 22 sobre 2, que dá 11. Então, TA mais 10 é igual a 11. O TA, portanto, vale 21 graus A. Então, esse aqui é todo o meu rabisco. Esse aqui é o meu raciocínio para resolver esse exercício, ok? Cada um aí vai ter um raciocínio diferente. Vou tirar os meus rabiscos para a solução em PowerPoint. Tá aí a solução em PowerPoint, também com o termômetrozinho desenhado, né? Só que ao invés de Celsius, ele usou o símbolo θ. Deixa eu deixar maiorzinho para quem tira print aí, ó. Tá aí a resolução. Sempre em desenho os termômetros. Faltam 5 minutos aqui para encerrar a aula pelo meu celular. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, ok? Esse exemplo, ele não está aqui nos meus slides, então eu vou para minha lousinha. Pode acontecer de um exercício de termômetro aparecer desse jeito aqui para vocês, ó. A relação entre dois termômetros é a seguinte. Um termômetro X, marcando em graus X, vou usar igual na matemática. Um termômetro Y, marcando em graus Y,
E a relação entre esses dois termômetros é essa aqui, ó. Uma reta. Ele me deu um gráfico. Vou pôr aqui 20, vou pôr aqui 50. Inventei agora, tá? E o problema pode querer saber a função termométrica. A função termométrica, opa, vou sentar, termométrica, é o mesmo que a função da reta, gente. Como é que eu sei a função dessa reta? Ah, ela é uma função do tipo AX mais B. Se eu souber quem é o A, se eu souber quem é o B, eu escrevi a função da reta. Ah, mas e se eu não lembro isso da matemática, como é que eu faço para achar aí a função dessa reta? Transforma isso em dois termômetros. Um termômetro X, eu vou fazer aqui fisicamente como eu fiz ali nos termômetros, tá? Quem quiser fazer igual na matemática, pode fazer. Aqui X e Y. Tem dois termômetros, um chamado X, outro chamado Y. Eu sei que um dos pontos está aqui, ó. Ah, falta um valor aqui para mim. Vamos por 10 aqui. 10. Estou inventando aí. Eu sei que quando é 10 no X, é 0 no Y. Esse é um dos pontos que eu tenho ali do meu gráfico. 10 no X, 0 no Y. O outro ponto que eu tenho é o 20 no X com o 50 no Y. Eu quero a função, tá? Para escrever a função, eu vou pegar um ponto em comum. Do lado esquerdo, eu chamo de TX. Do lado direito, eu chamo de TY. Como é que eu monto a função? É um pedacinho de um todo. É o mesmo que escrever A sobre B. É uma fração, tá? Do lado esquerdo, esse A, ele vale TX menos 10. É o de cima menos o de baixo. Do lado esquerdo, o todo vai de 10 até 20. Então, o 20 é o final e o 10 é o inicial. Seria a medida do meu B. Do lado direito, é TY menos 0, o A. E o todo é 50 menos 0. TX menos 10 continua TX menos 10. 20 menos 10 é 10. TY menos 0 é TY. 50 menos 0 é 50. Posso tirar um zero de cada lado. Eu fico com... Opa, ele transformou ali num triângulo. Eu fico com TX menos 10 igual a TY sobre 5. Vou levar o 5 para o outro lado. Então, TY fica 5 vezes TX menos 10. TY é 5. TX menos 50. Escrevi a função termométrica, que é o mesmo que escrever a função da reta. Ok? Compreensível? Só que aí eu transformei aquela reta em dois varaizinhos, ali um X e um Y. Peguei um ponto em comum entre eles e montei aí a função. Ok? Pessoal, a lista já está no e-book, mas oficialmente vocês vão recebê-la apenas na segunda-feira, está programado aí para disparar aqui no Class um e-mail para vocês na segunda-feira. Na próxima semana, eu começo a falar de dilatação, que é o fenômeno que ocorre nos termômetros com as substâncias que a gente usa, seja ela um líquido ou seja um gás. Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Posso encerrar a aula por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo em paz. Então, segundo o Tibério, está tudo em paz. Estou interrompendo a gravação.